Bom dia, minha gente! Estamos hoje aqui dando sequência ao nosso projeto Minutos de Competências. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar um pouco do que é esse projeto. Esse projeto Minutos de Competência eu comecei esse ano, em maio, e trago temas inerentes ao ambiente organizacional. Normalmente está tudo ligado a competências, que é a minha, vamos falar assim, a minha expertise é a gestão por competências. Então, assim, todos os nossos projetos, eles transitam em volta do tema competências. Cada período eu estou trazendo uma série, e essa série que a gente está fazendo agora é a série de grandes estilos de liderança. Ela é baseada na teoria do Big Five, que foi uma teoria que deu origem ao estudo da personalidade humana. Começou em 1930, com os estudiosos daquela época listando comportamentos para poder classificar a personalidade humana, e eles chegaram a 4.000 comportamentos. Aí esse estudo foi se ampliando, e na década de 90 nós tivemos a consolidação da teoria do Big Five, que se transformou numa ferramenta, e a área de psicologia, inclusive, aderiu. É considerada o teste do Big Five de personalidade é considerado o mais completo do mundo. Com base nesses estudos do Big Five, bom dia, Nisete, que bom que você entrou, bem-vinda. Então, com base na teoria do Big Five, o que aconteceu? Eu falei, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu falei, eu vou estudar esse Big Five, ver o que ele tem, o ponto comum, né, o ponto de conversão com as competências. Então, essas lives, elas estão trazendo os 5 estilos básicos do Big Five, mas relacionado muito aos indicadores de competências que cada estilo carrega. Nós já, aqui ó, são esses 5 estilos, ó. Nós já trouxemos o estilo tigre, o estilo elefante, o estilo leão, e hoje é o estilo búfalo. Cada um, gente, tem... Opa, chegou meu café aqui. Eu faço as lives aqui no Rei do Mate e tomo meu cafezinho. Então, deixa eu colocar meu açúcar no café enquanto vocês estão entrando. Como uma boa mineira, né? Eu sempre falo, mineira adora café e pão de queijo. Aí aqui eu tô com o meu cafezinho, que é uma delícia. Vamos? Maravilhoso. Então aqui são os 5 estilos. Hoje a gente vai falar sobre o estilo búfalo de liderança. Também expliquei já nas outras lives por que Big Five, porque esses 5 animais, eles são considerados na savana africana os animais mais temidos pelas pessoas. Eles são super fortes, não são os maiores, mas é os que têm mais estratégia, os que as pessoas respeitam mais. Então essa metáfora dos estilos de personalidade com os animais tem a ver com o seu peso de fortaleza na selva africana. Muito bem, minha gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre o estilo búfalo de liderança. Seria o quarto dos 5 estilos. Na terça-feira que vem, a gente encerra essa série. A estrutura da live é assim. Eu apresento o tema, faço 10 perguntas sobre aquele tema principal e depois a gente desenvolve dando mais informações. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta, o que você precisa ter? Uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Pode usar só 2 letras, S significando sim e N não. Numera de 1 a 10, né? Então, pergunta número 1. Você costuma enfrentar os conflitos com coragem? Buscando sempre transformar esse conflito numa oportunidade de aprendizagem, de crescimento? Como é que você encara o conflito? É dessa forma, sim ou não? Então, a primeira pergunta, que tem a ver com o estilo
Búfalo de liderança, tá? Segunda pergunta. Zélio, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda? É Zélio, é homem. Não dá pra enxergar a fotozinha, gente, e às vezes tem nome que serve tanto para homem quanto para mulher. Muito bem. Segunda pergunta. Quando você está sob pressão, você tem uma situação que você está sob pressão, você é uma pessoa que consegue manter a calma, o equilíbrio, consegue até tomar uma decisão ou tem um comportamento assertivo? Porque tem gente que se destrambelha toda, né? Terceira pergunta. Você se considera uma pessoa que tem uma boa escuta, que tem uma presença verdadeira quando você se comunica com os outros? A sua escuta é o seu ponto forte? Quarta pergunta. Você tem essa preocupação, você se liga em fazer com que o ser humano seja o centro das suas decisões enquanto líder? Não sempre você está pensando na outra pessoa, o que essa pessoa... É aquela questão da empatia, né? O que a minha decisão vai interferir no humor do outro, nas emoções do outro, na vida do outro? Sim ou não? Pergunta número 5. Você sente que quando você fica inquieto com um problema, isso aí te mobiliza a buscar uma mudança? Você é uma pessoa que fala, não, isso está me incomodando, vou mudar isso. Sim ou não? Número 6. Você se sente energizado, se sente bem em ambientes onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas têm uma boa interação? Isso te faz bem? Sétima pergunta. Você tem a habilidade de tratar os outros de uma forma empática, de uma forma amigável, de uma forma educada? Esse é o seu jeito de ser? Sim ou não? Oitava pergunta. Você é uma pessoa determinada? Você consegue superar problemas, dificuldades, desafios com resiliência? Caiu, levantou. Não vou falar o outro lado da questão. Veja se você tem esse jeito de ser. Penúltima pergunta, número 9. Você consegue fazer entregas com rapidez, com agilidade e, claro, com qualidade? Precisão, mesmo se o cenário for desafiador, mesmo que seja numa situação turbulenta, você é rápido de entregas? E última pergunta, você costuma ter vínculos, relações mais profundas com pessoas do seu entorno? Você é aquela pessoa que tem, não vamos falar que assim, muitos amigos, mas você tem vínculos profundos com as pessoas que você convive? Muito bem, minha gente, vamos ao autodiagnóstico. Conta aí quantos sims você colocou nesses 10. Enquanto vocês estão contando, vou tomar mais um gole do meu cafezinho, que hoje, por incrível que pareça, gente, eu tô em Salvador, que é a terra do calor. Aqui tá frio hoje, olha aqui, tô de blazer. Um vento, um frio, chovendo, tá completamente diferente, parece que eu tô em outra cidade. Bom, então vamos lá. Quem marcou de 7 a 10 sims, é sinal que esse estilo búfalo é um estilo forte. Ele está presente aí no seu comportamento do dia a dia. Quem marcou 5 ou 6, tem um pouco do estilo, está na média aí. De vez em quando você tem alguns comportamentos que apontam para esse estilo, mas tem um outro também que talvez seja o dominante. Abaixo de 5 não é um estilo muito forte em você. Vamos falar agora, vamos desvendar o mistério, né, desse estilo búfalo. Bom, o búfalo, ele está ligado à força emocional. A pessoa que tem aquela inteligência emocional, tem uma presença que as pessoas falam, poxa, fulano é uma pessoa que tem um emocional bacana. E também está ligado à presença humana, que é essa valorização do outro, o cuidado, o vínculo.
Então tem tudo a ver com esse estilo do búfalo. Quais são as competências que quem domina esse estilo, quem se deixa dominar por esse estilo, quais as competências que ele favorece? Bom, é claro que a gestão de conflitos, a administração de conflitos. Essa pessoa, por ter essa característica, ela tem uma facilidade muito grande quando surge um conflito, dela tá ali resolvendo, gerenciando, administrando. Segundo, como é uma pessoa mais centrada, ela tem uma grande capacidade de trabalhar sob pressão. Não é a pressão que desestabiliza um líder nesse estilo búfalo. E outra, muito forte também no estilo, é o relacionamento interpessoal. São pessoas que, por sua própria natureza, de forma espontânea, elas ampliam o seu network de uma forma muito tranquila. Qual é o destaque do líder estilo búfalo? Escutativa. O que é escutativa, gente? É a presença. Eu estou aqui com vocês, às vezes até passa um pouquinho. Ó, Adelaide entrou, bem-vinda Adelaide. Adelaide é lá de Angola, gente, ela está em todas as lives. Então aqui, o que é escutativa, que o estilo búfalo tem muito forte? Eu estou conversando com a pessoa, eu estou focada, eu estou ouvindo realmente. Eu não estou aqui pensando no que eu vou falar depois, o fulano de tal que eu tenho que encontrar daqui a pouco. Eu estou presente realmente, tá? Outro detalhe, a presença do búfalo é muito marcante. O líder búfalo, quando ele vai para uma reunião, as pessoas sentem a sua presença. Porque ela tem capacidade, essa pessoa tem capacidade de transformar o ambiente por meio do afeto, daquela questão emocional mesmo. É uma pessoa que tem muita empatia, tem uma boa comunicação, ela realmente faz com que as pessoas se aproximem dela. Mas, olha, não se engane, o líder búfalo, ele não foge dos conflitos, não. Ele enfrenta, ele transforma em oportunidade de crescimento, em oportunidade de aprendizado, e ele usa de muita empatia e desapego. O que é isso? Às vezes, o que acontece às vezes num conflito, gente? A pessoa acha que está certa e ela não desapega daquela ideia. Eu tô certo e você tá errado. Já o líder, com essa característica do búfalo, ele desapega um pouco das ideias dele, ele conduz as pessoas com muita autenticidade, ele promove relações mais profundas, mais empáticas e construtivas. Então, ele, com a sua inquietação, com o seu jeito, ele consegue mobilizar as pessoas. É um excelente gestor de conflitos. Ele tem dois traços que são lá do Big Five, da teoria de personalidade, que são muito fortes nele. O primeiro traço é a extroversão. O que é a extroversão? É esse estímulo que vem de dentro para o social. É um nível de energia que promove a interação com os outros. Então ele tem muita facilidade de se comunicar, de transitar muito bem pelo social. E eles gostam de ambiente movimentado, com muita gente, sabe? Mas essa questão da extroversão é um ponto forte aí do estilo búfalo de liderança. E outro é a agradabilidade, que é a amabilidade, aquela questão da pessoa se importar com os outros, cooperar, estar sempre disposta a ajudar, buscar a harmonia, ser empático e gentil, a gentileza. Eles colaboram com muita facilidade, você não precisa nem pedir. Se o búfalo percebe que você está precisando de alguma coisa, ele já chega e se oferece, ou já vai se adiantando e te ajudando a resolver o seu problema. Agora, qual é o simbolismo do búfalo, né, dessa figura do búfalo na liderança? Primeiro é a determinação e a resiliência. Esse estilo tem muita determinação. Quer uma coisa? Ele vai conseguir, ele vai superar obstáculos, ele não vai fugir do seu foco. É uma pessoa que tem muito foco. Outra coisa que ele tem também, outro simbolismo é da força e da resistência. O búfalo é um animal muito forte. Ele tem uma alta capacidade de enfrentar desafios e superar esses desafios. O outro simbolismo do búfalo é a agilidade. Olha,
O búfalo é um animal super ágil e, transformando essa metáfora para o comportamento da liderança, entrega uma coisa para o líder búfalo hoje, amanhã ele já está te dando um retorno. Nem que seja para falar assim, eu preciso de mais um dia, mas ele já te dá uma entrega, um retorno, uma resposta. E geralmente essa resposta é bem assertiva. Muito bem, já ficamos. É um estilo bem instigante, né, gente? Esse do búfalo. Eu vou dar um desafio para vocês essa semana. O desafio é o seguinte: você vai se transformar num líder búfalo para fazer esse desafio, que tem aquela presença que transforma. Qual é o desafio? Qual é o objetivo desse desafio? Desenvolver a sua coragem emocional, a sua escuta ativa e a sua capacidade de transformar o conflito em uma oportunidade de crescimento. Qual é a missão da semana? Você vai escolher uma situação que seja real, pode ser profissional, pode ser na vida pessoal, mas que envolva um conflito não resolvido, tá? Alguma coisa que ainda está pegando ali entre as pessoas. Pode ser uma conversa difícil que você evitou, pode ser um ambiente que precisa ser melhorado, um clima de trabalho que está te incomodando, você está percebendo ali alguma situação de conflito. Aí o que você vai fazer? Qual que é a sua ação búfalo? É encarar com coragem. O que é isso? Você vai buscar compreender essa situação observando. Observe o ambiente, pense no que você pode fazer, mas isso com rapidez, tá, gente? E aí você vai procurar pessoas que estejam envolvidas e praticar a escuta ativa. Outra coisa, use a empatia, tente se colocar no lugar do outro, use a empatia como uma ferramenta. E outro detalhe, tente transformar esse conflito numa situação, num contexto mais harmonioso, mas colocando o afeto. A pessoa precisa perceber que você está se importando com ela. Apresenta uma proposta construtiva, gera um aprendizado, aproxime-se desse grupo que você está envolvido aí no conflito. E aí depois, no final desse desafio cumprido, você vai refletir o que mudou depois que você encarou ali o papel do líder búfalo. Mudou alguma coisa? Como você se sentiu atuando com esse comportamento do líder búfalo? E o que mais te atraiu e que te ajudou nesse estilo búfalo de liderança a contornar ou melhorar aquela situação que você buscou gerenciar, aquele conflito? Muito bem, minha gente. Encerramos a nossa live. Eu quero mais uma vez aqui parabenizar você. Vocês sabem que mudou, né? De 9 eu passei para 8. Porque eu chego aqui nesse ambiente que eu faço a live, eu chego 6h30. Então, até 9 horas eu ficava 2h30 saracuteando, como a gente fala aqui no Brasil, zaranzando pelo... E às vezes ai, que chato ficar esperando. Eu passei para 8, tá? E depois, agora que está terminando, são 8h20, o que acontece? Eu vou ler um livro, ou vou preparar a próxima série, porque a nossa próxima live, de terça-feira que vem às 8 horas, nós vamos falar sobre mais um estilo, é o último estilo, que é o estilo, deixa eu mostrar para vocês quais são os 5, tá aqui, ó. Os 4 que a gente já viu, e agora a gente vai ver um estilo, gente, ele é ótimo. É o estilo rinoceronte de liderança. Vai ser na terça-feira que vem às 8 horas. E tem uma novidade, tá, gente? Eu faço geralmente 2 turmas de formação em coaching executivo por competência. Eu faço 2 formações, uma no primeiro semestre, outra no segundo. A segunda turma desse ano já está marcada para novembro. Acompanhe-me nas redes sociais que eu já vou colocar a programação, valores, e quem fizer a inscrição, os 10 primeiros que fizerem a inscrição vão ter um bônus especial, tá? Essa formação, ela tem várias ferramentas das que eu falo aqui na live, inclusive
o inventário chama Big Style, que é um inventário que você vai descobrir o seu percentual em cada um desses 5 estilos de liderança com base no Big Five. Fiquem atentos que é uma formação muito interessante. Gente, então até terça-feira. Agradeço muito a participação de vocês aqui e vamos à frente com o nosso projeto Minutos de Competência. Até terça.